Pobres Criaturas é um daqueles filmes bizarros que vai ficar na sua mente por muito tempo, com uma atuação primorosa da Emma Stone, que rendeu a ela um Oscar de melhor atriz. Nós entramos nesse mundo surreal, dirigido por Yorgos Lanthimos, onde iremos adentrar a fundo no desenvolvimento do ser humano. Quer entender um pouco mais? Então vem com a gente. It's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Então, pessoal, aqui é o Bodoncini e eu sou o Felipe, e aqui está o Lucas. Fala, meu povo. E atrás das câmeras está o Leandro. Opa! E hoje iremos comentar um filme, Pobres Criaturas. Então, pessoal, resumindo bastante esse filme, vai contar a história da Bella, que seria a personagem principal, e que ela tem uma mente de criança. E o filme, pessoal, vai contar meio que a rotina e a evolução dela como pessoa. Então, pessoal, o que mais chamou a atenção pra vocês nesse filme? Então, uma coisa que você pode notar, Lucas, que esse filme tem bastante detalhes, assim, na parte musical. Tem certa cena que você começa a reparar que a música começa a encaixar bem com a cena. Um exemplo de uma cena mais tensa, um pouco mais dramática, onde os sons dos instrumentos vai estar um pouco mais fora de sincronias, assim, não tá meio que se batendo a sincronia do instrumento. Também é interessante notar que, como no começo do filme, nós temos a trilha sonora um pouco mais desafinada, e quanto mais o filme vai passando ao decorrer da trama, ela vai se afinando, ficando mais melódica. É uma coisa mais, como eu poderia dizer, psicodélica, a questão da trilha sonora do filme, que chama muita atenção, mas o que eu mais gostei mesmo foi a questão dos personagens, principalmente da Bella Baxter, onde ela tem todo um jeito dela que é muito interessante de você se ver. É bem diferente do que você costuma ver nos outros filmes e acabou me chamando bastante atenção. A Bella, ela vai meio que te puxar, ela te prende no filme. Você começa a se reparar, mas como que ela funciona assim? Qual é o pensamento dela? Quem que é ela? Você pode ir reparando que a Bella é uma pessoa curiosa. Uma curiosidade de saber quem que é ela, assim, porque ela é dessa forma. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress. Algo também que eu gostei muito são as bizarrices que nós temos nesse filme. Por exemplo, não vai ser spoiler, tá até no trailer, bem no comecinho, quando ela está na casa do Godwin Baxter, que é o cientista maluco, vamos dizer assim, onde você tem vários animais que são misturados. Você tem um bulldog no corpo de uma galinha, um pato no corpo de uma cabra. É interessante até você ver bem no comecinho, a hora que a Bella está andando ali no triciclo dela, um galo latino, ela vai imitando ele ali do lado. Você tem a questão também do Godwin Baxter, como o pai dele fez diversos experimentos com ele, não tem o sistema digestivo, ele precisa de toda uma máquina ali do lado. A hora que ele vai arrotar, ele solta uma bolhazona que sai da boca dele, a Bella fica toda animada, batendo palma. Algo muito interessante é a questão da bizarrice nesse filme. A questão da bizarrice nesse filme, pessoal, que você vai começar a entender bem, tem cenas que o cenário não bate com a realidade. Ele faz de propósito para chamar muito mais atenção. Que você começa a observar e fala, cara, isso é muito bizarro. Mas ao mesmo tempo é legal de ver. A questão dos personagens desse filme, eles são todos muito marcantes. Nós temos ali o Willem Dafoe, que ele interpreta o pai da Bella, o pai, assim, entre aspas, né, que seria o cientista maluco, onde ele é todo deformado, a maquiagem dele é bem feita. Você tem o personagem que Mark Ruffalo interpreta, que seria o Duncan, o advogado canalha. É a frase que mais se encaixa com o personagem. Todos eles são muito marcantes e muito interessantes de se ver. Apesar de não ter nenhum ali que é exatamente realista, porque todos têm esse tom mais bizarro, convence. Não é aquela coisa que fica muito forçada, como pode acontecer nesses filmes mais fora da caixinha, vamos dizer assim. Outra coisa que vale ressaltar é a atuação impecável da Emma Stone, que ela não apenas na fala dela, ela interpreta muito bem, mas os movimentos corporais, ela convence muito. Tem várias cenas que você vê ela, principalmente no começo do filme, onde ela está com a mente mais infantil, que você fala, nossa, pior que é verdade, as crianças elas fazem umas coisas assim, na questão de não ter muita noção das coisas, naquela parte do sapinho, que o Max vai mostrar pra ela um sapinho pequenininho que é fofo, ela fala, mata!
Ela fala, o quê? Não? Ela vai e bate a mão com tudo, já matando o sapinho, depois ela fica dando aquele sorrisinho bobo, que acaba acontecendo com muitas crianças, de não ter essa noção, dependendo da fase da vida. Mas a atuação da Emma Stone, apesar de os outros concorrentes também estarem bem fortes esse ano, mereceu com certeza o Oscar, que ela conseguiu elevar esse personagem tão bizarro e, acima de tudo, convencer nós, o espectador. A atuação da artista, nossa, ela foi impecável do começo até o final. Que você repara, pessoal, o gesto que ela faz, igual que você comentou agora, o gesto, a forma que ela grita, a forma que ela expressa a palavra, ela fala assim, Bella. Sim. Assim, então, é legal de ver meio que a evolução dela. Sim, até a forma como ela anda no começo, bem desengonçada, se adaptando. Igual aquelas crianças mesmo, assim, todo duro assim, Sim. ele meio que levando um brinquedo assim na mão. Se você não viu esse filme, pessoal, vê esse filme, compensa bastante. Antes de entrar na parte do spoiler, só para dar uma breve resumida, que nós temos a Bella, onde ela está aprendendo tudo sobre a vida, a mentalidade dela está muito infantil, mas o Dr. Godwin, ele contrata um ajudante para ele ir anotando o desenvolvimento da Bella, que seria o Max. Então, conforme eles vão ficando ali juntos, ele sempre com ela, observando as evoluções e tudo mais, o Godwin percebe que existe um certo sentimento entre eles, e ele propõe pro Max se casar com ela. Então já tem uma questão mais de poder prendê-la ali dentro, que fala, não, agora você está casada, você vai ter até um contrato que o Godwin fala que ela tem que assinar, e ele também, onde eles vão ter que viver com ela, para que ela não saia para o mundo. Mas o tiro acaba saindo muito pela culatra, pois o advogado que vai vir trazer esse contrato é ninguém mais, ninguém menos que Duncan Wedderburn, o próprio Mark Ruffalo, que no filme interpreta um verdadeiro canalha, onde ele se aproveita dessa inocência, desse fogo que a Bella está no início, para seduzir ela, para os dois irem conhecer o mundo. Então o filme ele vai decorrendo a partir daí. Então, pessoal, agora na parte dos spoilers. Se você não viu o filme, pessoal, pausa, vê esse filme, tá valendo muito a pena você assistir. Realmente vale seu tempo. Dá uma chance para esse filme que você vai gostar bastante e pode vir até um fã de carteirinha. Então, pessoal, fica alertado, aqui vai ter spoiler. Então nós descobrimos quase ali no começo do filme que, na verdade, a Bella, o corpo dela é de uma mulher que se jogou de uma ponte tirando a própria vida. E o Dr. Godwin achou ela. Mas o que acontece é que o quê? Ela estava grávida. E como ela decidiu dar um fim à própria vida e ele não queria trazê-la de volta, porque ela ainda estava com os impulsos nervosos no corpo, ele decide fazer um experimento. Ele retira o cérebro do bebê que ainda estava na barriga dela, quase formado, e coloca no lugar do cérebro da mãe, criando quase uma criatura completamente nova, uma espécie de Frankenstein. Uma espécie de Frankenstein, que seria a Bella Baxter. Mas ela só vai descobrir isso no final do filme. Então nós temos, como eu tinha falado aí, essa jornada. Ela junto com o Duncan indo descobrir o mundo. E todas as sensações que ele traz. Assim, uma coisa interessante, pessoal, eu vou entrar um pouco mais nessa teoria, que seria a teoria sobre o Éden. Que você pode reparar que a Bella, ela vive meio que num paraíso, que no inglês, o pai dela seria como se fosse Deus. Porque é Godwin e ela constantemente chama ele de God, né, que seria Deus. Então, se você colocar na letra, ele meio que criou ela, como se fosse um criador dela, deixou ela viver só naquele mundo onde tem animais que foi criado com a mão dele também, fala só sobre a criação dos animais, e ela meio que foi seduzida pela serpente, conheceu o mundo lá fora. Sim, para conhecer até a verdade, né, que é como se fosse uma árvore do conhecimento. A partir do momento que ela sai dali, ela está exposta para o mundo e todas essas coisas. Então, pessoal, essa pra mim é uma teoria que eu peguei assim um pouco, comecei a refletir, onde tem os animais que foi criado, ela foi criada lá, já tem um significado no nome dele como se fosse Deus. E a questão também do conhecimento, o fruto proibido, que realmente pode ter sido alguma alegoria que o Yorgos Lanthimos pode ter colocado no filme. Mas o filme, pessoal,
não vai se basear só nisso. Tem mais coisa, vai adicionar também outras teorias também. Sim, esse filme ele é cheio de camadas, ele fala de vários assuntos e nós vamos tentar trazer alguns deles ao longo do vídeo. Algo que eu achei muito interessante é a questão do Godwin Baxter no filme, onde ele vai contando ao longo da trama que o pai dele fez diversas coisas horríveis com ele, vários experimentos. Tirou a glândula que produz o suco gástrico no estômago dele só para fazer de experiência, martelou pregos nos dedos dele enquanto ele era criança para ver se isso ia impedir o crescimento. Então, durante toda a infância dele, dá para perceber, apesar dele não parecer muito, foi bem traumática se comparar com uma infância real. Que ele acaba colocando isso também na Bella. Fala, não, ela é só um experimento, nós somos homens da ciência. Ele fica falando ali com o Max também. Você pode reparar pela cara dele, já diz que ele foi um experimento. Então, pessoal, o experimento mais legal que você pode fazer aqui no canal é dar like, compartilhar o vídeo, compartilha com os amigos, com a família. Não esquece, pessoal, deixa um joinha e comenta. Sim, não se esqueça de se inscrever também, para que você não tenha uma infância traumatizada como a do Godwin Baxter, pois esse foi o principal motivo dele ser daquele jeito. Ele não era inscrito no canal. Cuidado. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. No filme, você vai começar a acompanhar o crescimento da Bella, porque ela é uma pessoa mais imatura, mas no final ela fica um pouco mais adulta. Sim, ela começa bem inocente, até se você for parar para ver, e nós vamos tendo todo esse desenvolvimento dela descobrir o que é ser humano e o que é ser humano no meio de uma sociedade com várias regras, várias convenções sociais que existem entre as pessoas. Ele é um filme que ele vai bem profundamente nisso. Então, essa é uma camada que também pega também sobre as questões sociais. Por que você não pode ser você na sociedade? Assim, você ser você mesmo, assim, sem máscara. Por que eu tenho que elogiar se eu não gostei? Por que eu tenho que falar bem se eu não gostei daquilo? E por que eu tenho que esconder meu sentimento se eu não estou me sentindo bem? Sim, é interessante também que uma das coisas que faz ela se interessar muito pelo Duncan no começo é que ela fala ali algo sobre se tocar, aí ela fala, mas eu sei que isso não é politicamente correto. Ele fala, dane-se o politicamente correto, pois eu vivo um momento, não me importo com as moralidades. Mas aí quando você vai tendo ela ali junto dele com o passar do filme, você já tem ele dando várias repreendidas nela, falando, não, isso não é aceitável na sociedade polida. Alguma coisa assim que eu vi pelo menos na tradução, mas já tinha naquele começo ele falando que ele não se importava com essas coisas, mas já quando ela está junto com ele, eles vão convivendo mais e ela vai tendo essas atitudes que não são bem vistas, ele já fica nervoso com ela, fica tentando reprimir esse espírito selvagem que fez ele se apaixonar por ela. Bella. Why I keep it in my mouth if it is revolting? I must go punch that baby. E também isso entra numa questão um pouco mais de relacionamento. Assim, a pessoa já entra sabendo quem é a pessoa e quer mudar a pessoa. Se você já sabe que a pessoa é assim, pessoal, assim, por que ele entrou? Assim, porque ele se aventurou com ela sabendo como que ela era, tentando meio que depois repreender ela. Sim, e também faz uma crítica ao pensamento de muitos homens, onde eles podem fazer isso, mas quando é a mulher fazendo, já é inaceitável, onde já se viu fazer algo desse tipo. Mas é muito interessante os assuntos que o filme vai abordando quando você para analisar. Algo que eu gostei muito de uma cena ali é quando a Bella começa a dançar, onde ela está no restaurante junto com o Duncan, ela começa a escutar a música e ela vai sentindo meio que o corpo dela. Ela faz uma dança meio que desengonçada. Você vê que no ritmo que a música vai vindo, ela vai sentindo no corpo e vai fazendo, que é algo muito interessante, né, de você se deixar levar totalmente pela emoção, pelo sentimento que está vindo ali na hora. Ela não está se importando com passos de dança, nada do tipo, ela só deixando o corpo dela tomar conta. Ele falar, é por esse espírito que eu me apaixonei, Bella, alguma coisa assim do tipo. Então, pessoal, só para deixar avisado, caso você não tenha ouvido falar para a internet, que está todo mundo falando já, esse filme ele não é para crianças, ele é totalmente adulto,
tanto nas suas temáticas quanto nas cenas explícitas que ele contém, que fazem muito parte da narrativa do filme e da mensagem do filme, de como muitas pessoas hoje em dia elas tratam essa questão do sexo como tabu. Já nesse filme ele vai ter isso como uma abordagem mais natural, não são cenas desnecessárias, elas estão completamente envoltas no desenvolvimento da personagem e da trama. Why do people not just do this all the time? Mas é interessante sobre essa questão no filme, porque você tem um desenvolvimento muito rápido na Bella, que apesar dela ter um cérebro de criança, como ela já tem toda a questão dos hormônios, então acelera o desenvolvimento dela. Ela vai evoluindo em curtos períodos de tempo. E você percebe que a partir do momento onde ela sai com o Duncan, ela está mais ali numa adolescência, onde a questão das cenas adultas serão mais presentes no filme, mas com o passar da trama, conforme ela vai ficando mais crítica, ela vai alcançando mais conhecimento sobre o mundo geral, você vai deixando de ter essas cenas, e não só isso, como um tanto da vontade da Bella. Pelo menos não fica mais aquela questão tão ardente como era no começo. Você vê até que o Duncan, quando eles estão no navio, reclama, fala, não, antes você era fogosa e não sei o que, agora você só fica nesses livros. Aí ele pega e atira o livro dela no oceano. Aí a senhora que está junto com ela, que junto com outro rapaz, estimulam ela muito psicologicamente falando, que ajudam ela a desenvolver muito um pensamento crítico. Ela pega e dá outro livro para ela. Então ele pega de novo e joga fora. Uma coisa interessante que você falou, Lucas, sobre essa parte dela começar a crescer mentalmente, se você colocar pela letra, ela é um pouco mais jovem e fazia esse tipo de ato. Então, assim, ela não meio que seguia meio que uma teoria nem razão, nenhum tipo de pensamento. Ela só fazia o que ela sentia. Sim, é mais por instinto, né? É, mais por instinto. Então seria um pouco mais imprudência dos jovens, assim, porque o jovem seria um pouco mais imprudente até chegar na fase adulta e ver o mundo real em si. Eu não acho que seria mais ou menos uma mensagem assim, eu acho que seria mais um estudo falando que, é desse jeito, sabe? Não exatamente que seja uma crítica. We must experience everything, Bella. This makes us whole. Bella! Algo que você tem um salto no desenvolvimento mental da Bella é quando ele está no navio com essas duas pessoas que eu comentei, e um deles, o rapaz, ele é mais cínico, ele não acredita que o mundo possa ser melhorado, ele acha que a filosofia é inútil porque no fim todos nós somos selvagens, mas a Bella ela tem mais aquele jeitão inocente. Então ele fala, você quer ver como o mundo realmente é? E quando eles param numa cidadezinha ali de Alexandria, ele leva ela para poder ver os pobres que estão morrendo de fome, morrendo de doença, onde ela vê diversos bebês mortos, que deixa ela completamente traumatizada. Ela vai descendo as escadas ali gritando, mas ele para, ele segura ela até morde a mão dela e começa a chorar. Não, essas pobres crianças, ela fica totalmente desesperada. Mas quando ela vai retornar ali no navio, vai ter uma cena que eu vou comentar um pouco depois, mas é interessante que depois esse rapaz que ela levou pra lá, ele pede desculpa pra ela e fala, é que eu vi toda essa sua inocência e eu senti uma espécie de inveja, eu quis magoar você. Ela fala com ele, não, isso que você me mostrou me ajudou a me desenvolver como ser humano. Você percebe que tem um salto muito grande a partir daquele momento, onde ela percebe que o mundo não é essa coisa só feliz, com coisas boas. Ela percebe que tem outras pessoas em situações horríveis, completamente na miséria, enquanto ela está num navio de luxo, comendo tudo do bom e do melhor. E nessa parte, ela meio que tem um choque de realidade. Ela vê o mundo real. Ela vê que o que ela vivia, realmente ela viveu, mas tem situações que outras pessoas também viviam e viverão ainda, que onde ela não tinha essa realidade. Para ela ser tão crítica que ela vai se tornar uma pessoa. Engraçado que depois que ela volta no barco, o Duncan, ele tinha ido nas apostas e tinha ganhado muito dinheiro. E ele está caído de bêbado ali, meio que desmaiado, dormindo. Aí ela pega, ela tá traumatizada com todas aquelas pessoas pobres, que nem ela fala, então ela pega todo o dinheiro e ela vai levar pra eles. No que ela está saindo, os dois rapazes, os dois marinheiros falam, não senhora, estamos saindo, você não pode ir pra lá. Ela fala que é muito boa a atuação da Emma Stone, que você fica até com dó do jeito que ela fala, não, aquelas
pobres crianças, eu preciso dar esse dinheiro para ela. Então eles vão lá, se aproveitam da inocência dele e falam, ah, não, pode deixar que a gente vai ficar aqui na cidade, a gente entrega para eles. E ela dá todo o dinheiro do Duncan. Aí depois que ela volta lá pro navio, ela fala, ah, eu estou completamente devastada. Se você vê aquelas pobres crianças todas mortas e não podia fazer nada. E o Duncan tá desesperado, ele fala, não, Bella, fomos roubados, perdemos todo o nosso dinheiro. Ela fala, não, não perdemos o dinheiro, eu peguei, eu dei para aqueles pobres. Aí é engraçado que o Duncan ele fica completamente furioso. Ela ali falando o quanto ela tá devastada, o quanto aquilo acabou com ela. Ele fala, o que você fez com o dinheiro? Ela, não, porque todas aquelas pobres bebês. Você deu o dinheiro para os pobres. Ele fica completamente revoltado e o capitão percebe que eles não têm mais dinheiro para completar a viagem e fala, não, vocês serão expulsos na próxima cidade que nós pararmos. E ali a história ela vai se desenrolando bastante, onde eles estão completamente sem nada e a Bella percebe que ela pode fazer dinheiro com o corpo dela. A partir dali ela já começa a ficar muito mais madura, onde ela acaba se envolvendo na questão da prostituição, onde a personagem ela evolui muito mesmo lá dentro, onde ela percebe uma realidade cada vez mais crua naquela convivência. Ela tem ali já, junto com a amiga dela, pensamentos mais próprios, apesar do filme não se aprofundar nisso, de socialismo, onde elas fazem os estudos, mas no fim ela acaba retornando para o seu criador, para o Godwin Baxter, porque ele está morrendo. Ela recebeu essa carta dele. Quando a Bella vai se casar com o Max, aí chega um rapaz e fala assim, eu sou o seu esposo, saiba ainda, ele já não deixa você casar mais de uma vez, tipo assim, com outra pessoa, você é a Victoria. Ela meio que fica assim, perdida, ela vai meio que atrás dele, fala assim... porque nessa questão, como ela tinha largado o Duncan para trás e tinha destruído ele mentalmente, ele, para se vingar, ele conseguiu achar o marido da Bella antes dela ser a Bella, né, que seria a mulher que se jogou da ponte, que seria a Victoria. Então esse cara ele aparece pedindo casamento e ela fica curiosa para saber quem que ela era e segue ele. E lá ela descobre nessa casa lá, e com esse rapaz, que ela foi uma pessoa muito maldosa. Sim. Ele é um general de guerra muito cruel. A atitude dele que chega até a ser cômico, você vê como ele trata os empregados. Quando o empregado abre a porta da carruagem, ele já aponta a arma, ele fala, não, eu temo que haverá um motim, então eu tenho que deixar todos eles na rédea. Você tem uma questão de maldade no ser humano que vai num nível muito alto. E com isso, a Bella já tem uma noção, então eu era uma pessoa má, assim, eu não fui uma pessoa boa. Que ela tinha isso mesmo, tipo assim, cara, será que na outra vida da minha mãe eu era uma pessoa maldosa, ou era uma pessoa boa? Ela tinha essa dúvida. E lá ela descobre que não foi uma pessoa boa. Que quando ele chega assim, ó, ele chama a empregada, aí fala pro cachorro, pega! Aí ele lá, tipo, a empregada, pra meio que derrubar a sopa assim nela. Sim, ele faz isso só pra tentar tirar a risada da Bella, que seria a Victoria. Que fala, não, tem algo que vai te animar. Então já deixa na cara que ela gostava desse tipo de brincadeira. Sim, porque eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é uma pessoa extremamente cruel e sádica. E pelo que ele fala, dá pra entender que a Bella, que na época seria a Victoria, também seria mais ou menos assim. I wanted to play Bella because it felt like acceptance of what it is to be a woman, to be free, to be scared and brave. Mas então, qual é a nossa nota final para Pobres Criaturas, dirigido por Yorgos Lanthimos, vencedor de 4 Oscars? Bom, no meu caso, eu já estava com muita expectativa mesmo para ver esse filme. No que eu assisti, essas expectativas foram muito superadas. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito desses filmes que tem uma atmosfera bizarra, até às vezes meio que nonsense, assim, algumas coisas que não fazem muito sentido. É algo que me atrai muito desde que a atmosfera seja muito bem construída. E Pobres Criaturas é exatamente isso. Então, para Pobres Criaturas, eu vou dar uma nota 9.5. Assim, eu gosto bastante de filme de Frankenstein, sobre cirurgia, essas coisas. E no filme tem bastante cenas que você pode observar na parte de órgãos, que eu gostei também. A minha nota para esse filme vai ser um 9. Pra mim, esse filme é uma nota 6. Mas e você? Concorda com a nossa nota? Acha que a gente está falando besteira? Teve algo que você percebeu no filme que a gente não comentou aqui? Então deixa aí embaixo nos comentários. Então, pessoal,
Não se esqueça, deixa o like, compartilha o vídeo e com os amigos também. Deixa um like e comenta, pessoal. Aqui é o Baldão Cine e tchau.